Como criar conexão com o seu paciente Nutri? Eu sou Amanda Fernandes, sou nutricionista, criadora do método BDN, Bioquímica Descomplicada da Nutrição. Eu ajudo outros nutricionistas a terem segurança na sua prescrição nutricional para tratar o sobrepeso e a obesidade. E nesse vídeo aqui de hoje eu vim trazer como fazer para criar conexão com o paciente. Será que é por intuição? Será que é aquela coisa, o santo tem que bater entre o profissional e o paciente? Será que é isso? É bem comum nós profissionais, principalmente nutricionistas, a gente ter aquela sensação de que se a gente não passou por aquele processo que a gente está tratando o paciente, parece que a gente nunca vai conseguir ter ali uma conexão, conseguir gerar empatia com o nosso paciente. Mas na verdade, para poder a gente criar essa conexão, não é intuição, não é feeling, não é ter que o santo bater. Na verdade, são técnicas, são ferramentas, tem estudo por trás disso, para que a gente possa realmente criar essa conexão, criar esse elo, criar essa confiança e realmente fazer com que o paciente se sinta seguro na sua mão, né? Enquanto profissional nutricionista, no caso. Eu recebi essa dúvida bem interessante e eu resolvi fazer aqui esse vídeo, divulgar com vocês, porque eu acredito que é uma dúvida recorrente. É muito comum a gente achar, a gente acreditar que para a gente ter conexão com o paciente, a gente já deva ter passado por esse processo de perda de peso. Talvez você esteja aí do outro lado, talvez você realmente já tenha passado por isso, eu não sei. Mas eu sei que muita gente decide fazer nutrição, tem várias histórias, né, de pessoas conhecidas, enfim, que sempre tem aquela coisa do minha vida eu sempre fui mais cheinha, tive problema com alimentação e resolve fazer uma graduação em nutrição justamente por essa afinidade com o tema e por essa necessidade de entender. Mas você não precisa obrigatoriamente ter passado por essa situação para conseguir gerar conexão com o paciente. Eu, por exemplo, nunca tive problema com excesso de peso, com sobrepeso, com obesidade. Mas a gente consegue sim fazer essa conexão. Não é intuição, não tem que esperar o santo bater. São um passo a passo, são ferramentas, são técnicas que a gente precisa também estudar, se aprimorar para poder fazer esse atendimento acolhedor, que no final das contas, gerar conexão com o paciente, na verdade é você acolher e você transmitir segurança na sua prescrição, na verdade. E aqui eu trouxe alguns passos para a gente poder entender exatamente como fazer essa conexão, que não é à toa, não é de qualquer jeito. O primeiro passo, né? O primeiro de 7, digamos assim, são 7 mandamentos, vamos simplificar aqui. Os 7 mandamentos de como fazer essa conexão. O primeiro deles é você entender exatamente quais são as dores do sobrepeso e da obesidade. Então aqui eu estou me remetendo às dores emocionais, às dores físicas e também, de certa forma, a dor social do julgamento, apesar que entra ali dentro de dor social, tá? Então a gente primeiro precisa, antes de tudo, é a parte que a gente para estudar, a gente para analisar. Aonde dói nessa pessoa, né? Então, se você já passou por esse processo, Nutri, de perda de peso, se você já teve excesso de peso, se você já teve obesidade, então possivelmente vai ser mais fácil, digamos assim, para você identificar quais são essas dores. Você já deve estar aí pensando em várias delas. Mas se você não passou por esse processo, se você nunca teve problema com excesso de peso, então você deve talvez estar se perguntando, nossa, quais que são as dores, né? E aí é a hora que a gente para estudar de fato, a gente pegar ali livros, pegar artigos, pegar diretrizes como da ABESO, por exemplo,
que a gente consegue ter ali referências de quais são as dores que o nosso paciente pode ter. Uma delas, por exemplo, é a dor física, uma dor no joelho devido ao excesso de peso, né? Então, muita gente acaba, às vezes, até mesmo precisando de fisioterapia, precisando até mesmo de alguma cirurgia, dependendo de cada caso, claro, mas para poder tratar ali aquela dor do joelho, e aquela dor do joelho pode vir a acontecer, por exemplo, do excesso de peso que aquele joelho, que aquela articulação precisa carregar literalmente, né, durante todo o dia, enfim, para poder conseguir fazer suas tarefas, suas demandas. Então, é um exemplo de dor física essa que eu estou falando, a dor no joelho. A partir do momento que você sabe que ele ou ela, né, pode chegar ao seu consultório, chegar no seu atendimento e relatar que tem uma dor no joelho. A partir daí, você já vai conseguir criar conexão. Por quê? Porque você sabe o que ele sente, você entende o que ele está falando e você precisa ouvir o que ele está dizendo. A dor do joelho é só um exemplo. A dor, por exemplo, no calcanhar, como já aconteceu por aqui no consultório, de paciente com dor no calcanhar. E é a mesma explicação, digamos assim, para simplificar, de ter que estar o tempo todo ali trabalhando, se exercitando, andando, enfim, fazendo suas atividades. E o excesso de peso acaba ali pesando mesmo no calcanhar e isso pode provocar dores. Outra dor, agora eu vou dar um exemplo de dor emocional, é a dor do julgamento, né, da sociedade. Esses dias eu vi em um site avulso, digamos assim, de que teve uma empresa, né, que precisou pagar uma indenização para uma funcionária ou algumas funcionárias pelo fato deles exigirem que elas se mantenham no peso eutrófico, né? No peso normal, no peso adequado, que elas não podiam ter sobrepeso. E que eles faziam, essa empresa, né? Não sei exatamente qual, na reportagem não comentava, mas era uma joalheria, se eu não me engano, de que eles pesavam, né, as funcionárias todos os dias ou com uma certa periodicidade para que fizessem um monitoramento para que elas não passassem peso. Então isso é um julgamento muito grande. Ali a gente tem uma situação de pessoas que estão ali trabalhando e estão sendo controladas para que não excedam. Mas imagina só, se chega uma pessoa com um currículo, digamos assim, incrível, mas pelo fato de estar com sobrepeso, com obesidade, provavelmente essa joalheria, né, no caso, enfim, essa empresa não iria contratar essa pessoa. Então isso é uma dor do julgamento da sociedade. Infelizmente isso ainda acontece, né? Então as pessoas ainda têm aquele tabu, ainda tem aquele julgamento de que pessoas com sobrepeso e obesidade são pessoas preguiçosas, são pessoas que passam um dia na televisão comendo pipoca, são pessoas que não estudam ou que não trabalham, enfim. Então todas essas dores emocionais refletem na vida do seu paciente. E isso é uma dor. Então você precisa entender quais que são essas dores. A partir disso, né? A partir desse entendimento, já vai ficar mais fácil você gerar conexão. Geralmente quando elas, enfim, atendo mais mulheres, né? Quando elas chegam aqui diz que comeu as emoções. Então, eu já entendo que tem ali uma cascata de dores ao redor. E aí eu já vou sabendo perguntar quais são as outras dores que ela tem. E a partir disso, a paciente já diz, nossa, como é que você sabe disso? Parece que você estava lendo o meu pensamento. Mas é justamente por esse estudo por trás que a gente faz para poder realmente entender quais são as dores que essas pessoas têm. Essas pessoas têm as dores físicas, emocionais, dores de julgamento, a dor de comer as emoções. Então são muitas dores envolvidas. Essa é a primeira coisa para que você tenha em mente de que para gerar conexão, você precisa entender quais são as dores dela. O segundo item, para você conseguir gerar essa conexão com o seu paciente, é você decifrar quais são os desejos. E eu digo decifrar mesmo, porque nem sempre elas chegam sabendo exatamente quais são os desejos que ela tem. Geralmente, a gente precisa
perguntar a fundo qual é o motivo daquela pessoa estar ali na consulta, qual é o motivo dela estar ali na sua frente, né, buscando um acompanhamento nutricional, um atendimento nutricional. E geralmente as respostas são: eu quero ter mais saúde e mais qualidade de vida. Não que essa resposta esteja errada, não. Essa resposta é coerente e é correta, só que ela não tem um grau de profundidade. O que eu quero dizer é que você precisa decifrar quais são os desejos por trás dessa vontade de ter saúde e de melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, teve uma paciente minha que comentou sobre isso e eu perguntei: mas por que você quer ter, né, mais saúde? Por que você quer ter mais qualidade de vida? E daí ela chegou no propósito dela e eu consegui decifrar exatamente qual era o desejo dela. O desejo dela era de ser avó e de ver o filho crescer e de ser avó, na verdade. Então esse é o real motivo dela estar ali, né, na minha frente, buscando esse tratamento, buscando essa ajuda. Então você precisa entender quais são, decifrar, né? Nem entender, decifrar quais são esses desejos. Vai ter gente que tem o desejo de colocar um biquíni, por exemplo, e ir à praia, como é outro caso que eu tive. Após 7 anos, essa minha paciente mandou mensagem para mim, até mandou uma foto dela, enfim, que tá só para mim, né? E comentando: Amanda, após 7 anos eu consegui colocar um biquíni e ir à praia. Isso é um desejo muito latente. Por vezes a pessoa não vai conseguir te falar já de primeira, na primeira consulta, de cara, quais são os desejos dela. Mas você já pode entender e listando esses desejos que vão surgindo, e assim vai ficando cada vez mais fácil você entender o que é que ela almeja, o que é o sonho dela, o que ela deseja para ela. Isso aí é que vai alimentar o tratamento. E você vai conseguir gerar mais conexão, porque você vai entender, vai decifrar. E é importante mesmo a gente falar para a pessoa: então o seu desejo é esse daqui, o motivo de você estar aqui, o desejo de você conseguir perder peso, de você conseguir emagrecer, é você ver, né, por exemplo, o seu filho e ser avó. Geralmente quando a gente faz esse tipo de abordagem na consulta, geralmente vem com algumas lágrimas do nosso paciente. Ali você entende: é isso, é esse o desejo dela, é esse o motivo dela estar aqui. Isso gera conexão, isso gera empatia, porque ela vai entender perfeitamente o porquê dela estar ali na frente e o porquê que te escolheu como nutricionista para que você possa guiá-lo ou guiá-la nesse processo. Isso dá mais segurança, dá credibilidade para o seu paciente e com isso, consequentemente, conexão. O terceiro item para você conseguir gerar essa conexão com seu paciente é você entender os medos. Entender os medos, exatamente. Um dos medos mais recorrentes tenho medo de fracassar de novo no tratamento para poder perder peso. É muito frequente as pessoas chegarem já tendo passado por nutricionistas, tendo passado por outros profissionais. E geralmente a história é assim: comecei um tratamento, comecei a perder peso, depois que eu perdi, dei uma relaxada, não voltei para nutri, que eu até gostava. Deixei de ir para o médico porque achei que já estava resolvido, só que aí volta a ganhar peso de novo. Então fica nessa gangorra, fica nessa montanha russa literalmente, né? E isso faz com que a pessoa se frustre, acreditando que quando ela perde peso, a sensação que ela tem é de que está tudo resolvido, só que aí relaxa e volta a ganhar peso, né? Então esse reganho de peso, a pessoa chega aqui em cima com o peso aumentado, com a sensação de que, nossa, eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada, não consigo fazer a manutenção do meu peso, descontei minhas emoções na comida, e aí fica com medo realmente de passar de novo por aquele processo de perder peso, ganhar peso, perder peso, ganhar peso. Então isso, por exemplo, é um medo que ela tem, o que faz com que a pessoa, quando chega aqui nesse patamar que ela esteja com medo de iniciar um tratamento, ela acaba travando, ela não consegue sair desse estágio e realmente começar novamente, né? Ou realmente começar de forma efetiva esse tratamento para poder perder peso. Então,
entenda os medos daquela pessoa. Vai ter gente, por exemplo, que vai ter medo, sabe de quê? Medo de ter que ir para a cozinha cozinhar todos os dias. Então você precisa estar preparado enquanto nutri, de ter receitas práticas, de ter opções saudáveis, né, de restaurantes na região que você atende ou que a pessoa mora, na verdade, para que facilite e você dê uma quebrada nesse medo que ela tem. Outro medo que também é comum é de nem conseguir perder peso. Então, acontece mesmo da pessoa chegar e dizer, eu estou aqui, mas eu nem acredito mais em mim. Claro que ela não fala com essas palavras, mas no final das contas é isso. Isso é um medo. É o medo de não conseguir avançar. É o medo de frustrar, inclusive, os amigos e familiares ali próximos, que ficam até mesmo duvidando da capacidade daquela pessoa de perder peso novamente. Então isso é um medo de dizer, comecei um tratamento nutricional e ainda não perdi peso. Né? Isso também é um medo da pessoa, do medo do fracasso, de fato. O quarto item para você conseguir gerar essa conexão é alinhar expectativa e realidade. Quando a gente consegue fazer esse alinhamento da expectativa com a realidade, você transmite paz, realmente é esse o nome, você transmite paz para o seu paciente e faz com que ele entenda que esse tratamento é de médio a longo prazo, dependendo ali das necessidades, dependendo de quantos quilos é necessário perder, vai ser um tratamento no mínimo de médio prazo e a longo prazo, que é o mais recorrente e é o que a Bezo cita, que é o tratamento de longo prazo. Quando a gente faz esse alinhamento de expectativa e de realidade, você também acaba gerando conexão com o seu paciente, porque ele passa a entender o que é que vai acontecer naquele período e com isso ele vai entender que é um passo a passo, que é um método que precisa de tempo, que precisa de paciência. Então você vai alinhando. Geralmente a expectativa que eles chegam é de perder peso rápido, de perder X quilos dentro de um mês, de que na vida dele vai ficar tudo perfeito, que o dia de ir para a feira sempre vai ser lá ensolarado, sempre vai ter todas as frutas e verduras que ele quer, que não vai ter problema nenhum. E na realidade não é assim. A gente sabe que a nossa rotina, inclusive, tem várias coisas na nossa rotina que demandam da gente tempo para poder organizar, para poder planejar tudo. E nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer, né, efetivamente. Então a gente precisa saber lidar e ensinar o nosso paciente a lidar com toda essa expectativa. E também acontece dele ter uma expectativa de que na segunda-feira vai ficar tudo certo e que vai conseguir resolver tudo, que vai no restaurante ideal, que vai conseguir fazer a salada todos os dias do almoço, por exemplo. Que vai conseguir retirar ali o açúcar ali do café ou alguma coisa que você tenha feito ali, marcado como metas, e aí quando começa a ver que a rotina dá uma pegada. Então alinha já isso, diga que você sabe que isso vai acontecer, porque ele fica acreditando, o nosso paciente fica acreditando que se ele não consegue cumprir 100% de tudo aquilo ali, é como se ele não estivesse entregue para o tratamento. Ele fica com um sentimento de vergonha, inclusive. Então, quando você consegue fazer esse alinhamento de expectativa e realidade, e você cita que, isso aqui pode acontecer, isso talvez aconteça aqui nesse momento, você já vai alinhando essa expectativa e essa realidade e ele vai lembrar, nossa, a Nutri falou que isso aqui realmente poderia acontecer, ela falou que isso aqui era possível que ia talvez me pegar. Então ele já vai entender de que você sabe o que está acontecendo e que ele não vai se sentir ali julgado ou pressionado para que faça tudo do jeito, né, perfeitinho, ou a Alice no País das Maravilhas. Então você já faz esse alinhamento de expectativa e realidade, que com certeza isso vai gerar, muita conexão. O quinto item para você gerar conexão com seu paciente
É no pós-consulta, é de você ter ali uma rotina de manter o contato com o seu paciente, sempre perguntando como é que está aquela semana, se conseguiu colocar aquela meta 1 lá em prática, se ele leu um conteúdo específico que você tenha colocado, se ele realizou alguma receitinha diferente que você colocou lá para ele no plano alimentar. Então você vai com perguntas, com um direcionamento para que ele saiba o que fazer naquela semana, qual é o foco que ele tem que dar, ou até mesmo perguntar do que ele precisa de ajuda para que você possa auxiliá-lo. Quando você mantém o contato e você se coloca à disposição para tirar as dúvidas, isso também gera muita conexão, porque ele sabe que ali, naquele profissional, ele tem uma espécie de porto seguro, a quem ele pode reportar, a quem ele pode voltar, pedir ajuda, pedir orientação. Então, isso você já alinha na questão da expectativa e realidade. E nesse item de manter a conexão, você reforça isso, você reforça o acompanhamento. O 6º item para você gerar conexão é você ter um arsenal de ferramentas e de técnicas para que você possa aplicar durante as consultas e até mesmo durante algum contato entre uma consulta e outra que seja possível realizar. Tem, por exemplo, uma ferramenta que se chama atribuição de valores e que a gente encontra ela no livro de nutrição comportamental. Em um dos últimos capítulos tem lá um capítulo só com ferramentas para poder utilizar em consulta, e essa ferramenta ela tem o desenho de uma flor, de uma pétala, né, de algumas pétalas de flor. Em resumo, ela é para que o paciente identifique quais são os seus pontos fortes e como que esses pontos fortes podem ser colocados em prática em prol do objetivo dele ou dela de perda de peso. Lá no livro do de nutrição comportamental tem a imagem das pétalas e tem o formato, a forma, né, de como você deve aplicar a ferramenta. E eu acabei adaptando, criando para mim, então eu coloquei lá a foto justamente como tem no livro, coloquei assim umas caixinhas ao lado, que era justamente para a pessoa conseguir escrever. Porque quando a gente escreve, a gente acaba aprendendo mais, né? Então da mesma forma é para o nosso paciente. Então quando você utiliza ferramentas dessa forma no momento certo e na hora certa, ele vai acabar gerando ali uma conexão maior com você, porque você vai entender perfeitamente qual é a necessidade dele ou dela, né, para poder aplicar aquela ferramenta. Então, quando eu já usei essa ferramenta em consulta e a pessoa, um exemplo aqui, né, para comentar com vocês, a pessoa disse: nossa, eu estava precisando disso aqui, eu precisava dessa força aqui para conseguir continuar. Então, você tem que ter o discernimento de ser assertivo, de ser assertiva, para poder saber qual é exatamente a hora certa de usar cada ferramenta. Por isso que é importante você ter um arsenal de técnicas e ferramentas e você conseguir aplicá-las. E isso vem com a prática, você vai fazendo, vai aplicando, vai aprendendo, vai estudando, isso tudo é possível. Então não é intuição, não é de forma aleatória, você realmente estuda ali para poder gerar essa conexão. Quando essa ferramenta, por exemplo, da atribuição de valores, então quando essa pessoa fez, nesse exemplo aqui que eu dei, ela se conectou muito comigo, porque ela entendeu o que é que ela precisava naquele momento, e ela viu se essa nutricionista sabe qual é a hora certa de aplicar cada ferramenta, né? Então essa também é uma forma de você ter essa conexão. E o 7º e o último mandamento, digamos, é você nunca, jamais, em hipótese alguma, julgar. Nada de fazer caras e bocas, nada de olhares, nada de arregalar os olhos para alguma coisa que você se surpreenda, digamos assim, de que seu paciente venha a falar. Esteja preparado, esteja preparada para ouvir de vários aspectos em relação à alimentação das pessoas, de você ouvir em vários aspectos a história alimentar daquela pessoa. Talvez vai ter coisas que você nunca tenha ouvido falar na vida, né? E que você esteja preparado para que você esteja ali centrado, observando, e que você seja realmente um profissional ético, que você nunca julgue, e sim,
que você acolha esse paciente, para que você saiba conduzir aquela conversa, para que ele se sinta acolhido e não julgado, porque ele se sentir julgado não vai continuar. No recordatório 24 horas, por exemplo, eu costumo fazer, e no recordatório 24 horas, principalmente no primeiro contato, as pessoas chegam com um pouco de vergonha, né, de contar o que é que elas comeram no dia anterior, e você tem que saber manusear muito bem, administrar muito bem esse momento da consulta, por exemplo, que é muito factível de acontecer esse medo do julgamento, e acaba que a pessoa pode ficar retraída dependendo do seu comportamento, né, na consulta. Então, quando você se porta como um profissional acolhedor, como um profissional que está ali para ouvir e para ajudar, então ele vai confiar mais em você, vai ter mais segurança em você e vai sim contar o que é que ele consome, o que é que ele comeu no dia anterior, de como é que são os hábitos. E isso vai facilitar o tratamento, porque ele vai ter uma conexão contigo e vai te contar verdadeiramente o que está se passando. E não só no recordatório 24 horas, mas em vários outros momentos da consulta, mas o recordatório é um exemplo ótimo para a gente poder trazer essa informação. Então vamos fazer aqui um resumo do que foi falado dos 7 mandamentos, né, de como criar conexão com o paciente, que definitivamente não é feeling, não é intuição, não é que o santo vá bater, mas sim que você tenha ali um método, um passo a passo, para que você consiga gerar essa conexão. E esses 7 mandamentos, digamos, o primeiro deles, vamos revisar aqui: entender as dores, decifrar os desejos, compreender quais são os medos que aquele paciente tem, alinhar expectativa e realidade, manter o contato no pós-consulta, ter um arsenal de técnicas e ferramentas para te auxiliar nesse processo. E por último, acolher esse paciente e nunca julgar. Nutri, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você está curtindo, se inscreve aqui no canal e a gente vai trazendo aí mais conteúdos para você ter segurança na sua prescrição nutricional. Até o próximo vídeo, Nutri. Tchau!